Muito bem, amigos, vamos dar continuidade, vamos dar sequência à nossa aula do regulamento que nós estamos trabalhando, Regulamento e normas de procedimentos do Sistema Prisional do Estado de Minas Gerais. A gente falou sobre as disposições gerais e agora nós vamos falar, então, dos deveres e dos direitos. É o momento de falar sobre essa aula. Deixa eu só conferir aqui como é que eu estou de bateria. Sempre é muito importante cuidar isso, não é? Bateria, tá ok? Tranquilo, de boas. Vamos seguindo assim, então. Bom, amigos, o capítulo 2, então, como vocês estão vendo aqui, são dos deveres e dos direitos. Como toda e boa norma, sempre se inicia com os deveres. E o motivo, amigos, ele é muito interessante. Vocês vão ver que o artigo 621, certo? Ele traz uma regrinha muito bacana, Dizendo que cumpre o condenado aqui. Além das obrigações legais inerentes ao seu Estado, ou seja, a sua unidade de federação, submeter-se às normas de execução da pena ou da medida de segurança. Pena é aquela cumprida nas penitenciárias, nas colônias agrícolas ou industriais, se for regime semiaberto, penitenciária se é regime fechado, albergues se regime aberto, e medidas de segurança, se internação hospital penitenciário, se tratamento ambulatorial, residência, tomando os medicamentos. Agora a gente vai para o 622. E aqui eu vou querer uma atenção especial dos amigos, especial dos senhores. Ao todo são 11 deveres, certo? São 11 deveres, vocês estão vendo aqui. Esse rol, meus amigos, ele é um rol taxativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses 11 que os senhores estão vendo são os deveres do preso. Não existe outros deveres que não esses 11 que ali estão. Não existe. São apenas esses aqui. Tá? São apenas esses que vocês estão vendo. E aí é que tá. Por que é importante salientar isso que eu estou dizendo agora aos senhores? Pelo seguinte: quando não se cumpre um dever, vai se estar sujeito a uma sanção disciplinar. Porque não cumprir um dever é uma modalidade de falta disciplinar. E se tu comete uma falta disciplinar, tu está sujeito a uma sanção disciplinar. Certo? Cuidem isso. Então vamos lá, pessoal. O rol é taxativo, são esses 11. Constituem deveres do preso. Vocês vão ver que eles são um pouco lógicos, então é fácil saber quais são no dia da prova. Vocês não vão ter maiores dificuldades. 1. Permanecer na unidade prisional até a sua liberação. Logo, nós estamos falando aqui de necessariamente presos. Concordam comigo? Só está na unidade prisional presos. E esses presos podem ser quem? Podem ser os condenados ou os presos provisórios. Os condenados são aqueles, vocês já sabem da aula passada, fizeram o tema de casa, estudaram, assistiram, reassistiram a aula. Presos condenados são aqueles com sentença transitada em julgado, que não cabe mais recurso. Certo? Lembrem disso.
Então são os condenados e os presos provisórios, ou seja, aqueles que estão submetidos à prisão temporária ou prisão preventiva, certo? Eles têm que permanecer na unidade prisional até a sua liberação, certo? Seja pelo diretor do estabelecimento, seja pelo juiz da vara de execuções. Então a obrigação deles é, enquanto existir uma norma obrigando-os a permanecer, eles têm que permanecer. Se eles tentarem fugir, eles estão cometendo uma falta grave. Lembrem da aula anterior também, fugindo ou tentando fugir é a mesma falta grave. Ok? 2. O 2, ele tem dois deveres. Duas obrigações. Primeiro, manter comportamento disciplinado, manter a ordem, obedecer às autoridades, os policiais penais, os agentes penitenciários, manter comportamento disciplinado, certo? Cumprir todas as regras que foram informadas a ele no momento do início do cumprimento da pena, da prisão, enfim, certo? E cumprir fielmente a sentença que lhe foi imposta. Aqui não precisa ser necessariamente um preso. O sujeito, por exemplo, ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade, mas fez jus à substituição por uma pena restritiva de direitos, por exemplo, prestação de serviços à comunidade, certo? Prestação de serviços à comunidade. Vamos supor, nesse caso, qual é o dever dele do inciso 2? É cumprir a prestação de serviços à comunidade na forma estabelecida na sentença. Isso é dever dele. Sempre cuidando da bateria. Ok? Então, cuidem que nós temos, então, aqui 2 deveres, e são deveres, como vocês estão vendo, importantíssimos. 3. Respeitar as normas do regime prisional. De novo, estamos falando de presos, certo? Seja recolhido à penitenciária no regime fechado, seja recolhido nas colônias agrícolas e industriais do regime semiaberto, seja recolhidos aos albergues no regime aberto. E estabelecido, olha que interessante aqui, pessoal, a hierarquia das leis estabelecidas por leis. Depois vem esses aqui, decretos, resoluções e portarias. Como aqui nós temos, por exemplo, um regulamento, né? Ele está abaixo das leis federais, leis ordinárias. Todavia, a título de obediência, certo? A título de obediência não muda nada. Tem que cumprir de qualquer modo, de qualquer forma. A título de obediência não muda nada. Cuidem isso. Certo? O 4, amigos. Bom, o 4, ele é mais do que um dever do preso. O 4 é um dever de todo indivíduo, né? De todo cidadão. Logo que para o preso é cobrado mais, é exigido mais, é sempre exigido mais superação dele. Então o 4 é importante. Observar a atitude de obediência com o servidor, e aqui está intimamente ligado com o comportamento disciplinado, né? Nós temos uma ligação íntima, e respeito e urbandade com qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. É óbvio, pessoal, se o preso, certo? Se o preso vejam vocês, se o preso não cumpre isso que vocês estão vendo, desrespeita, por exemplo, o servidor, ele vai estar cometendo um crime, que é o crime de desacato. E se ele comete o crime de desacato, ele automaticamente está cometendo uma falta grave,
porque ele estará praticando um crime doloso. Crime doloso é falta grave. Então é muito importante cuidar isso. Obediência ao servidor e respeito e urbanidade com qualquer pessoa. Ah, professor, aqui não fala respeito e urbanidade com o servidor. Ora, amigos, se fala qualquer pessoa, servidor não é qualquer pessoa? Claro. Então não teria sentido o legislador aqui ser redundante, né? Então, importante também cuidar com esse inciso 4. Vejam também o seguinte, pessoal. Inciso 5. Manter conduta oposta, ou seja, comportamento distinto aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. Vários presos decidem bolar um plano de fuga. O clássico dos filmes e desenhos, né? Cavar um túnel, certo? Esse preso, ele tem que se mostrar contrário, ok? Ele não pode traçar o plano junto. É dever dele fazer isso. É dever dele, pessoal, manter a tranquilidade, evitar participar de motins, até porque motim de presos é crime doloso, e sendo crime doloso vai acabar ocasionando o quê? Falta grave, do mesmo jeito, da mesma forma. Então cuidem isso também, certo? Inciso 6. Eu vou sublinhar, circular ele aqui. Executar o que, pessoal? O trabalho. As tarefas e as ordens recebidas. Executar o trabalho. Pela segunda vez o trabalho aparece na nossa aula de forma importante. Vocês vão lembrar o que eu falei na aula passada sobre o trabalho. Que o trabalho, na verdade, ele constitui um tripé. O primeiro braço do tripé nós vimos na aula passada, é a disciplina. O preso que trabalha não tem espaço na cabeça para pensar em fugir, em subverter a ordem e a disciplina, em cometer novos crimes. O trabalho está intimamente relacionado à ressocialização, que é o grande objetivo da execução da pena, certo? Então, o primeiro vértice do tripé é esse, a disciplina. O segundo está agora aqui, ele é um dever. O trabalho é um dever. E isso é bom que vocês aprendam, isso é bom que vocês entendam. Por quê? Porque quando a gente pega a voz popular, a voz do povo, da sociedade, da comunidade, vocês já devem ter ouvido assim as pessoas dizendo: olha, tinha que vir um presidente ou um governante que colocasse os presos para trabalhar, para que eles fossem obrigados a trabalhar. Olha, senhores, eu gostaria de dizer e informar que já existe lei dizendo isso. A lei de execução penal e o regulamento obrigam ao trabalho. Então, sim, os presos, eles são obrigados a trabalhar. Salvo, pessoal, algumas exceções da LEP, como, por exemplo, o artigo 200 da LEP, que é o preso político. O preso político, ele não é obrigado a trabalhar, mas os outros são. Ah, professor, não é verdade. Eu nunca vi um preso sendo açoitado a trabalhar. Não. Eu não estou falando que o preso é forçado a trabalhar. Eu estou dizendo que o preso é obrigado a trabalhar. É que nem nós, cidadãos. Nós não somos obrigados a votar. O voto não é obrigatório. É. Mas o voto é forçado. Alguém pode vir na nossa casa e nos levar de arrasto ou sob chibata para votar? Não.
O que acontece é que vão existir sanções para nós que não votamos. Compreenderam? Assim como vai existir sanções para o preso que não trabalha, porque trabalho é um, segunda vértice, dever. Então o preso chega no estabelecimento prisional, o diretor diz: tu vais trabalhar na cozinha. Eu não sei cozinhar. Então tu vai trabalhar na horta. Não entendo de plantio. E eu não quero trabalhar. Ah, tu não vai trabalhar? Então tá. Faltinha grave no prontuário. Depois, esse sujeito, ele vai pleitear progressão de regime, livramento condicional, permissão de saída. E essas faltas graves, como por exemplo não trabalhar, vão ser levadas em conta para a concessão desses benefícios. Por isso o trabalho é obrigatório. Então cuidem isso e já desmistifiquem a questão do trabalho. Esqueçam essa ideia de que o preso não é obrigado a trabalhar, fica comendo e simplesmente comendo e dormindo às custas da sociedade. Ele até pode ficar comendo e dormindo às custas da sociedade, mas ele vai pagar o preço por isso de alguma forma. Certo? Cuidem isso então. Então, do tripé do trabalho a gente já viu 2. Falta um, que é mais para frente. 7. Manter a atitude de submissão à sanção disciplinar imposta. Pessoal, assim como ele tem que cumprir fielmente a sentença, se esse preso cometer uma falta grave, certo? Ele comete uma falta grave, ok? Cometeu uma falta grave, acontece. É garantido a ele ampla defesa, contraditório, teve o devido processo legal e ele foi considerado culpado por essa falta grave. E ele recebe uma sanção disciplinar, assim como ele teve que cumprir a sentença, ele tem que se submeter à sanção disciplinar. Vamos supor que é gravíssimo e ele foi penalizado com a RDD, ou seja, o regime disciplinar diferenciado, que é a sanção disciplinar mais grave, é a única que só o juiz de execução pode aplicar. Ele tem que se submeter a ela, assim como tem que se submeter às outras também. Certo? Cuidem isso, até porque não se submeter à sanção disciplinar é uma nova falta grave, sujeito a mais uma sanção disciplinar. 7, meus amigos. Aliás, 7 não, 8. Indenizar os danos causados à administração da unidade prisional. Isso aqui é interessante, pessoal. Vou explicar o motivo. Primeiro, tá? O preso, ele é responsável por todos os danos que ele causa à prisão, que ele está lotado. Seja intencionalmente, seja por sua negligência, imprudência, imperícia. Mas além disso, não é porque o trabalho do preso é um dever que ele trabalha de graça na prisão. Não. O trabalho do preso é remunerado. Não pode ser inferior a 1/10 do salário mínimo vigente, mas ele recebe. Recebe para trabalhar. E eu estou falando do trabalho interno, dentro do estabelecimento. No final do cumprimento de pena, ele vai acabar recebendo o dinheiro atualizado do trabalho desempenhado. Só que desse dinheiro, desse valor, é retirado, por exemplo, se a vítima do crime merece indenização, tem que ser pago, tem que ser tirado daí. Custas de manutenção do presídio é tirado daí. O que sobra para ele? Só que esse valor de ressarcimento não é do inciso 8. O inciso 8 é apenas indenização, aquilo que ele gera por consequências negativas da sua permanência no presídio. Isso é importante que os senhores cuidem, certo? Acho que é importante não misturar.
Inciso 9, antepenúltimo inciso dos deveres. Diz assim: observar a higiene pessoal e o asseio da cela ou alojamento. Pessoal, é dever do preso manter a cela limpa. Ok? Se é cela individual, cabe a ele manter a cela limpa. Se é cela coletiva, cabe a todos deixar a cela limpa. Higiene, asseio da cela e higiene pessoal também. O regulamento, quem está lendo ele inteiro, vai perceber que tem regrinhas aqui estabelecidas que demonstram, que trazem os objetos, os itens de higiene que cada preso recebe. E esses itens são suficientes para manter a sua higiene e o asseio da cela também em dia. Certo? Inciso 10, penúltimo dever. Conservar os objetos de uso pessoal. Certo? E ou tornozeleira eletrônica. Destruir a tornozeleira, além de ser falta grave, gerando aquelas consequências que nós vimos já anteriormente, lá da LEP, também constitui quebra de dever, conforme vocês estão vendo aqui. E agora, para fechar, aqui tem que cuidar então a diferença do inciso 8 para o 11. O 8 é indenizar aquilo que o sujeito faz de forma negativa. Ele destrói a cozinha do refeitório, Isso mostra que ele tem que indenizar pelos danos que ele causou ali. Não é a manutenção simplesmente da sua estadia. A manutenção da sua estadia também é indenizável, mas aí é pelo dever do inciso 11. Indenizar o Estado, quando possível, das despesas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Está aqui. Quando ele for ser colocado em liberdade, é retirado da sua caderneta esse valor proporcional. Certo? Cuidem isso, então, que é muito importante, pessoal, para vocês se darem conta. Muitos perguntam, professor, o preso ele tem direito, agora falando de direito, a uma indenização, por exemplo, por acidente de trabalho? Tem. Assim como ele tem o dever de indenizar, ele tem o direito de receber indenização. Professor, te peguei, mas eu li na LEP que o preso não está regido pela CLT. Não está mesmo. E eu não estou falando de indenização trabalhista. Eu estou falando de indenização civil. De indenização de ação civil, não de reclamatória de ação trabalhista. Certo? Cuidem isso. E aqui vocês estão, então, diante de um rol taxativo dos deveres do preso. Cuidem bem com o artigo 622. Chegamos nos direitos. Bom, amigos, quando se fala em direitos, eu já vou adiantar uma coisa a vocês. Muito importante, tá? Toda vez que a gente falar em direitos, ao contrário dos deveres, eles não se esgotam em um regulamento. Tudo que não é proibido, é direito do preso. Certo? Porque um preso, ele só perde, pelo seu estado de preso, aquilo que não é compatível com a ausência da liberdade, como a própria liberdade. Mas ele mantém, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Ele mantém a integridade física, direito à alimentação, direito à saúde, certo? Ele mantém tudo aquilo que não é incompatível com o direito de ir e vir. Então, cuidem isso. Entramos na seção 2, dos direitos. Dos direitos.
Subimos aqui. Temos alguns artigos, 4 artigos antes de entrar no rol. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral do condenado, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, do preso provisório e ao submetido à medida de segurança ou monitoração eletrônica. Ou seja, o 623 fala que é dever das autoridades respeitar a integridade física e moral do preso, logo é direito do preso ter preservada sua integridade física e moral. Esse é o primeiro direito que ele possui. É isso que os senhores têm que ver aqui, certo? Primeiro direito do preso, primeiro direito que ele possui, a sua integridade física e moral. Então, autoridades que agridem preso, que na forma física ou moral, respondem por lesão corporal, respondem por tortura, por abuso de autoridade e por aí vai. Certo? Cuidem isso. Então, começou aí. Mesmo que a gente não tenha analisado ainda a lista, o rol dos direitos, a gente já sabe o primeiro no 623. 624. São direitos do preso os direitos civis, certo? Direito a ser chamado pelo nome, por exemplo, não apenas um número. Os direitos sociais, que são aqueles que estão na Constituição, certo? Ele não perde. Previdência social é um direito dele. E os especificamente prisionais. E aí nós já vamos analisar quais são eles no rol do 627. Artigo 625. O preso conserva... Isso aqui eu acabei de explicar a vocês, minutos atrás. O preso conservará todos os direitos que não haja perdido ou não lhe tenham sido suspensos por força de lei, sentença ou ato administrativo. Então, meus amigos, o que acontece? O preso, ele tinha direitos anteriormente estabelecidos. Ele era, vamos supor, um delegado. O fato dele ser um preso não tira por si só o seu direito de ser um delegado. A não ser, e é o que acontece na maioria das vezes, certo? Que esse direito seja suspenso por um desses 3 elementos aqui: força de lei, sentença ou ato administrativo. Se deram conta? Num desses 3, aí sendo suspenso ele perde. Caso contrário, mesmo preso ele mantém. Nunca ouviram história de pessoas que estão presas, mas continuam com aquele atributo de professor, funcionário público, e inclusive muitas vezes recebendo salários? É por causa disso. Artigo 626. Os direitos prisionais derivam da relação jurídica constituída entre o preso e a administração prisional. Ou seja, uma pessoa, um civil, uma pessoa andando na rua, um cidadão, ele tem direitos, mas ele não tem direitos de preso, porque ele não é um preso. Para existir esses direitos, tem que ter uma inovação jurídica, uma nova relação, que é a relação contratual tácita, preso-Estado, certo? Aí surgem os direitos. Por exemplo, eu, como cidadão, no âmbito privado, eu não preciso dizer assim: olha, eu tenho direito a não estar em uma sala escura, porque eu não sou um preso. Agora, no momento que eu pratico um crime, sou condenado e passo a ser submetido a uma execução penal, eu passo a ter o direito de não estar em uma cela escura, que é vedado na lei de execução penal. Certo? E agora a gente finalmente chega no artigo 627. Constituem direitos do preso. E aí, meus amigos, nós temos, ao invés de 11 incisos, como eram os deveres,
nós temos 18 incisos. 18 incisos. E aí eu queria também adiantar a vocês, enquanto os deveres constituem um rol taxativo, os direitos constituem um rol exemplificativo. Ou seja, os direitos não se esgotam nesses 18 incisos que estão aqui. Esses 18 incisos são exemplos, baseados na LEP e baseados no regulamento. O regulamento ele tem que trazer exemplos para que se possa entender, para quem for aplicar o regulamento saiba os direitos básicos, por isso que também são chamados de direitos básicos. Constituem direitos do preso. 1. Receber uniforme e alimentação suficiente. O uniforme, todo mundo já vê como os presos se vestem, né? Nos estabelecimentos prisionais. É às expensas dos estabelecimentos, é eles que dão o uniforme, não é o preso que precisa adquirir. A alimentação, vejam que a alimentação suficiente é a necessária para a nutrição e saúde do preso, porque o preso não perde o direito à saúde. 2, olha que interessante, direito do que mesmo? Atribuição de trabalho e sua remuneração. O que a gente fechou agora aqui? O que a gente fechou, meus amigos? A gente fechou o tripé. O trabalho como tripé na relação de execução da pena. Trabalho como disciplina, já vimos. Trabalho como dever, já vimos. Trabalho como direito, é agora. Assim como é um dever do preso trabalhar, é um direito dele trabalhar. Por quê? Porque o trabalho traz benefícios, não benefícios gerais apenas, como ocupar o preso para que ele não adentre em situações de desocupação e pensando em práticas negativas, mas principalmente porque traz elementos positivos de lei. A cada 3 dias de trabalho é 1 a menos da pena. Isso a gente chama de remissão da pena. A cada 3 dias trabalhados, 1 dia a menos de pena. Lembrando que também equipara-se, por analogia, o estudo. A cada 72 horas de estudo, 1 dia a menos de pena. Então é direito do preso trabalhar, porque o trabalho ele diminui a pena a cumprir. Agora, lembrando, se o sujeito pratica falta grave, ele pode perder até 1/3 dos dias remidos, né? A jurisprudência também já aceitou a leitura, prazo de leitura, como remissão também, mas aqui é importante que a gente se mantenha na questão do trabalho, né? Trabalho e sua remuneração, que não pode ser, quando interno, inferior a 1/10 do salário mínimo vigente. Certo? 3. Constituir um pecúlio. Muitos devem estar perguntando, o que seria isso? O que é o pecúlio? Senhores, pecúlio é uma caderneta que o preso recebe pelo trabalho desenvolvido, certo? Desse valor é retirado indenização à vítima, indenização pela manutenção prisional, o que sobra dele, isso é o pecúlio, certo? Constituir um pecúlio é o dinheiro que ele vai levar para recomeçar a sua vida quando sair do estabelecimento prisional. 4. Proporcionalidade na distribuição de tempo para o trabalho, estudo, descanso e recreação. Amigos, assim como a lei de execução penal, o regulamento também traz as regras de tempo para o trabalho, para o estudo,
para o descanso e para o lazer. Agora lembrem uma coisa, os estados, as unidades da federação, como por exemplo o estado de Minas Gerais, ele pode mexer nos horários que aqui estão. A LEP, que é a lei federal, dá essa liberdade, mas não pode ir além diferente do que a LEP estabelece. Por exemplo, se a LEP diz que o trabalho não pode ultrapassar 8 horas diárias, o regulamento de Minas Gerais não pode impor 10. Mas pode, por exemplo, impor 6, porque não está ultrapassando 8 horas. O mesmo vale para as outras situações. Ok? Estudo. A cada 72 horas, divididas em 3 dias da semana, um dia da pena é remido. Então, os regulamentos, eles precisam permitir que os presos realizem esse estudo dessa forma. Precisa permitir que o preso saia do estabelecimento, pelo menos com o 1º grau concluído, porque isso é regra da LEP. Cuidem. 5. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. O sujeito, daqui a pouco, ele tocava algum instrumento musical e é possível que ele continue exercendo essa atividade dentro da prisão. É direito dele continuar, certo? Está aqui. Desde que compatível, geralmente é compatível. 6. Assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social, religiosa e psicológica, conforme as normas vigentes. E aqui as normas vigentes, elas estão sobretudo na Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84. Eu vou pegar apenas um caso aqui para dar um exemplo, assistência religiosa. A gente sabe que os presos, eles possuem religiões, denominações religiosas diversas. O fato é que todos eles têm o direito de manter a sua religião e o seu exercício de liturgia e culto. Os católicos, eles têm direito às suas missas, às suas liturgias. Os evangélicos, daqui a pouco, aos seus cultos. Os espíritas, através dos seus mentores espirituais, as religiões de matriz africana da mesma forma, e inclusive os ateus e que não possuem nenhuma denominação religiosa, eles não podem ser obrigados a adentrar em alguma situação desse tipo. Existe um ecumenismo aqui que deve ser obedecido. É direito de cada preso. 7. Ser protegido contra qualquer forma de sensacionalismo. Isso aí, amigos, tem que se tomar um cuidado muito importante. Os presos, eles têm direito à sua vida, à sua privacidade, à sua intimidade. Eles não podem ser objetos de exposição, certo? Cuidado também com esse ponto. 8. Receber seu advogado e ou defensor público e com ele conferenciar reservadamente nos dias e horários determinados. Bom, amigos, nos estabelecimentos prisionais existem os parlatórios. O que é um parlatório? Um espaço onde se parla, de parlare, falar, onde o preso e o advogado vão ter uma conversa reservada, certo? Existem horários em cada estabelecimento e aí cabe a cada regulamento das unidades de federação estabelecer como fica mais conveniente e oportuno, né? A administração pública que determina as regras nesses casos. Mas é direito dele receber seu advogado, até porque ele sempre vai ter uma defesa. Ou é um advogado constituído que ele contrata, e se ele não tiver condições, o Estado nomeia a Defensoria Pública para acompanhá-lo na sua execução da pena. 9. Ser visitado por seu cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados
e em conformidade com o que estabelece esse regulamento. Vejam que o 9 ainda não é necessariamente visita íntima. O 9 é simplesmente ser visitado pelas pessoas a quais ele conhece, desde que dentro das regras dos estabelecimentos prisionais. Mas o direito de visitas é direito do preso, está aqui. 10. Ser chamado e identificado pelo nome. Nada de alcunha, de apelido, número prisional, ou 09, ou 200. Não, ele tem o direito de ser chamado pelo seu nome. Está aqui. 11. Não sofrer tratamento desigual, salvo quando as exigências da individualização da pena. Todos são iguais perante a lei, isso vale inclusive para a execução penal. Todos são iguais perante a lei, inclusive na execução penal. Certo? Cuidem isso. Salvo quando as exigências da individualização da pena. Todos têm direito a banho de sol, mas aquele sujeito que está em regime disciplinar diferenciado não terá nas mesmas circunstâncias dos outros. Por quê? Porque lá, meus amigos, ele está numa situação distinta. Certo? 12. Ser ouvido pela direção da unidade prisional onde estiver recolhido nos dias úteis e horários estabelecidos. Ele pode agendar com o diretor do estabelecimento para o diretor ouvi-lo. Isso acontece bastante. 13. Peticionar as autoridades em defesa de direito, conforme as normas vigentes. Peticionar as autoridades em defesa de direito, conforme as normas vigentes. O direito de petição não é um direito apenas do preso. O direito de petição é um direito de qualquer pessoa. Está na Constituição Federal, na maior das leis. Não seria diferente aqui. 14. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência, escrita, de leitura e de outros meios de informação que não comprometam a execução, a moral e os bons costumes. Direito à correspondência é direito constitucional também. Agora, lembrando que, em se tratando de RDD, pode haver a restrição, a limitação, em algumas situações de falta grave também, quando houver suspeita de que crimes estão ocorrendo por essas correspondências, elas podem também ser violadas. 15. Receber anualmente do juiz de execução o levantamento de pena a cumprir. A sua PEC, ele vai receber lá a sua ficha e vai saber o boletim de quanto de pena ele ainda tem que cumprir. Saída diária de cela para o banho de sol por no mínimo 2 horas, isso é direito do preso. Na prova pode vir outro número aqui, cuidem isso para não errar. É no mínimo 2 horas, pode ser mais, em muitas unidades prisionais é mais, inclusive. Penúltimo, receber ao ser recolhido na unidade prisional todas as informações sobre seus direitos, deveres, concessões e demais orientações sobre o seu modo de agir. Está aqui. Cuidando da bateria. Show de bola. E 18, não sofrer discriminação de qualquer natureza, assim como ninguém deve receber. Concordam comigo? Ninguém deve sofrer. Esses são os direitos. Temos um parágrafo único que diz: os direitos previstos nos incisos 5, 9 e 16. Quais são eles? O 5, atividades profissionais, intelectuais, o caso do instrumento musical. O 9, visitas. E o 16, que é o banho de sol. Poderão ser suspensos ou restringidos, comentei isso com vocês, mediante ato motivado. O que quer dizer motivado? Justificado, certo? Fundamentado, dizendo por quê. Pelo diretor-geral. Na tua prova vai dizer que é necessariamente pelo juiz de execução. Vai estar errado. Tem que ser o diretor-geral.
ouvido o conselho disciplinar pelo prazo de até 30 dias. Até. Pode ser 20, 15, mas não pode ser 45. É até 30 dias, devendo ser a decisão informada ao juiz de execução. Se não for informada, é ilegal. Certo? Cuidem isso. Artigo 628. A assistência à saúde poderá ser prestada tanto dentro da unidade prisional, se tiver capacidade para isso, ou fora, quando o estabelecimento não estiver aparelhado para provê-la. Está aqui. E a seção 3, amigos, fala dos benefícios, não é isso? Bom, os benefícios. Ao todo, 2 são os benefícios: o elogio e a concessão das regalias. Esse rol, ele é taxativo. Benefício é a consequência de comportamento bom, de bom comportamento. Quanto mais melhor o comportamento, mais benefícios se obtém. Diferente da sanção disciplinar, que é consequência de um mau comportamento. Certo? Aqui, amigos, vai vir a grande questão. 630. As concessões de benefícios têm em vista a não ocorrência de falta disciplinar. Só o fato de não praticar a falta disciplinar já é bom comportamento. O comportamento do preso, quando positivo, saudável. Sua colaboração com a disciplina e a sua dedicação ao trabalho e ao estudo. 631. A Comissão Técnica de Classificação, essa comissão lá prevista na LEP, na Lei de Execução Penal, por proposta escrita do diretor ou funcionário da unidade prisional, avaliará a concessão do elogio ao preso que se destacar, bem como o comportamento do preso. Parágrafo único. A publicidade do elogio deverá levar em conta a integridade física do preso. Elogio, amigos, é apenas um aspecto positivo na ficha, no prontuário dele. Não é elogiá-lo, tu é bonitão, tu é trabalhador, nada disso. É apenas aspecto positivo. Ok? Artigo 632. Estamos chegando na parte final já. Um pouquinho mais de força. O diretor-geral da unidade prisional, levando em consideração a conduta e disciplina do preso, poderá fazer as seguintes concessões e regalias: visitas extraordinárias. Agora nós estamos falando sobre as regalias, não apenas o ponto positivo lá que é o elogio. Visita extraordinária é receber visitas fora dos dias e horários pré-determinados. Participação em práticas e espetáculos educativos e recreativos promovidos pela unidade prisional, tais como frequentar esportes, prática de esportes, espetáculos, utilização da biblioteca, empréstimo de livros. E aqui um dos mais pleiteados pelos presos, rádio e televisão. Desde que o preso seja de propriedade dele, a família leva para ele, nos termos deste regulamento. Presos que têm um ótimo comportamento e acabam ganhando essas regalias que vocês estão vendo aqui. Certo? Ele se sente mais motivado e a tendência é cada vez mais voltar à ressocialização. Por fim, esses benefícios serão norma impositiva, não é poderá ser, é serão gradativos e relacionados ao índice de aproveitamento das atividades escolares e laborativas. 1. Ao grau de adaptação social. 2. E ao comportamento do preso. Soma os 3, nós vamos ter então aqui o maior teor de benefício. Quanto mais se completar
trio aqui, melhor são as regalias. Agora, cuidem com 634, nosso artigo final aqui. Os benefícios não se aplicam ao preso incluído no RDD, ou seja, no regime disciplinar diferenciado, ou aquele que estiver cumprindo qualquer sanção disciplinar. É somente aquele... Eu preciso dizer primeiro, ele não pode estar no RDD. Se está no RDD, esquece qualquer elogio e regalia. Segundo, pode ser a um preso que já sofreu falta disciplinar? Pode, mas não pode aquele que está cumprindo sanção disciplinar, nenhuma. RDD é uma delas, certo? Está fora, cuidem, porque ela é uma exceção. O artigo 634 é uma exceção ao artigo 633. Certinho? Muito bem. Assim, amigos, a gente fecha a segunda aula e falta para nós, então, apenas a terceira aula, que versa sobre as normas disciplinares e sanções. Mas isso eu já aguardo vocês, então, para a próxima aula, para o próximo bloco. Por enquanto, nós vamos tomar um cafezinho, um chazinho e dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos, então, recebo vocês novamente. Aguardo vocês, um abraço, valeu, tchau, tchau.